Às vezes o tempo não apaga, ele apenas esconde. Há 20 anos, uma carta foi escrita e nunca entregue. Ficou guardada dentro de um livro esquecido, entre páginas amareladas, como se o passado tivesse decidido se calar. Até que um dia, alguém a encontrou. E o que estava escrito ali não era apenas uma história. Era um pedaço de vida que o tempo tentou enterrar. Essa é a carta encontrada depois de 20 anos. Era uma manhã comum. Eu estava limpando o sótão da casa dos meus avós. Aquele lugar cheio de caixas, lembranças e poeira. Cada objeto ali parecia carregar uma história que ninguém mais lembrava. Entre fotos desbotadas e fitas antigas, encontrei um livro. Cartas a um jovem poeta. Dentro dele, dobrada como um segredo, havia uma folha amarelada. O envelope estava lacrado, com uma caligrafia que parecia chorar o tempo. No canto, o nome: Helena. Eu não conhecia nenhuma Helena, mas o modo como o nome estava escrito parecia íntimo, pessoal, dolorido. Eu hesitei antes de abrir. Algo me dizia que aquela carta não era minha, mas de alguma forma era. E quando o selo se desfez, o tempo também se desfez. Querido, se você está lendo isso, talvez o tempo tenha sido mais gentil com você do que foi comigo. Eu escrevo porque não sou capaz de dizer. Há coisas que o silêncio carrega melhor do que a voz. Assim começava a carta. Eu li devagar, tentando entender quem era aquele querido. A escrita era de uma mulher cansada, mas ainda esperançosa. Ela falava de um amor que o mundo não deixou acontecer. Disseram que era errado, que não era o momento, que eu devia esquecer. Mas o coração não entende de tempo, ele entende de falta. A cada linha era como se alguém falasse comigo do outro lado de uma vida. Ela descrevia noites de espera, olhares trocados em silêncio, promessas que o medo calou. E então, uma frase que me atravessou. Guardei essa carta para o dia em que tivesse coragem. Se ela ainda existir quando alguém a encontrar, que saiba que eu amei, mesmo que o amor tenha se tornado impossível. Por um instante, eu não estava mais naquele sótão. Eu estava dentro da história dela. Senti a dor de amar no tempo errado, de dizer adeus sem nunca ter dito olá direito. Quantas cartas como essa existem por aí, escondidas entre livros, gavetas e memórias? Quantas palavras deixamos de dizer por medo, por orgulho, por achar que o tempo resolveria. Mas o tempo não cura o que nunca foi vivido. Ele apenas ensina a conviver com o eco. Enquanto lia, percebi que não era só a história de Helena, era também a minha. Porque todos nós temos uma carta que nunca escrevemos, um amor que nunca dissemos, um adeus que ficou atravessado. E é curioso, o papel envelhece, as tintas desbotam, mas o sentimento, esse parece sobreviver a tudo. Talvez Helena nunca tenha enviado a carta, mas de alguma forma ela chegou. Talvez ela tenha escrito para alguém, mas era para mim que ela falava. Porque quando o coração lê, o destino responde. E eu me perguntei, quantas palavras eu ainda guardo, com medo de que cheguem tarde demais?
Se essa história te tocou de algum jeito, deixa seu like para que mais pessoas encontrem coragem de abrir suas próprias cartas guardadas. Se inscreve no canal, porque aqui, cada carta é um pedaço de silêncio que finalmente ganha voz. Depois de ler tudo, guardei a carta novamente no envelope. Mas algo me chamou a atenção no verso. Havia uma data, 12 de julho de 1983. E abaixo dela, uma assinatura borrada. Helena Duarte. Meu coração parou. Esse era o nome da vizinha dos meus avós. Uma senhora que morava sozinha e que, quando eu era criança, costumava me oferecer biscoitos e contar histórias sobre o mar. Ela morreu há 10 anos. E eu nunca soube que ela havia amado alguém assim. Fiquei ali, sentada, com a carta nas mãos, tentando imaginar o rosto do homem que ela esperou. Será que ele soube? Será que ela entregou outra cópia? Ou será que ele também escreveu e o tempo escondeu as duas cartas uma da outra? Guardei o envelope no mesmo livro, mas agora, entre as páginas, deixei um bilhete meu. Helena, sua carta foi lida, e o amor que você guardou ainda existe em cada palavra. Às vezes, o destino só precisa de um leitor para cumprir sua promessa. Às vezes, encontrar uma carta é como encontrar um espelho do que a gente perdeu. E agora, eu sei. Algumas cartas nunca são entregues, porque esperavam o momento certo para serem encontradas. Essa foi mais uma das cartas encontradas no silêncio. Na próxima carta, eu conto a história de uma mulher que escreveu antes de desaparecer.